Sejam todos muito bem-vindos! Vamos chegando, vamos arrumando um lugarzinho aí bem confortável na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja assistindo. E vocês vão aprender muita coisa aqui hoje com a receita Cinnamon Roll, ou Cinnamon. Gente, eu vou começar de uma forma diferente. O ideal seria eu começar batendo a massa do Cinnamon Roll. Mas, como a gente tá aqui num ambiente que tá frio, nós estamos fazendo um trabalho de panificação, dependemos do clima para fermentação, para crescer essa massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar abrindo aqui a minha massa que já está crescida. Eu vou começar a fazer a massa, mas eu tô começando por esse processo só por conta do crescimento, para dar tempo da gente assar o cinnamon. Gente, ó, como eu falei para vocês, eu já tenho uma massinha aqui crescida e é por ela que eu vou começar. E lembrando vocês que eu tô começando do meio, tá? Do meio pro começo. Então eu já tenho aqui eu tenho meia receita do cinnamon, olha que massa linda, olha como isso aqui cresceu, ó. Tá? Depois vocês vão ver como que vai chegar nesse ponto aqui, mas aqui a massa já tá crescida. Como o ambiente aqui está frio, o que eu fiz? Eu induzi o crescimento dessa massa. Então eu fui lá, eu aqueci um pouquinho o meu forno, tipo 5 minutinhos, deixei ele aquecer. Olha, eu pré-aqueço o forno! Uhul! Eu pré-aqueci o meu forno, aí eu desliguei. E o ambiente ficou bem quentinho. Aí sim eu fui lá e coloquei, vocês viram que estava enrolado num plástico filme e depois num pano, num guardanapo de pano. E coloquei lá para minha massa crescer. Agora, se o ambiente estiver quente, você não precisa fazer isso, tá? Aí você vai perguntar, Fabi, quando tá boa a massa? Quando ela dobrar de tamanho, tá? Ela vai crescer o dobro daquilo que ela tava aqui quando eu tirei da batedeira e coloquei, ok? Você pré-aqueceu o forno para dar um ambiente mais quente. Isso, só pra massa crescer. Eu desliguei depois, tá? Eu vou jogar uma farinha aqui. E eu vou jogar essa massa aqui. Eu já vi algumas pessoas fazendo, sabe o quê? Eu sempre quis fazer isso. Ó, tá vendo isso aqui? Vamos tirar o ar dessa massa, ó. Tirei o ar dela. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Vou jogar essa massa aqui. Eu vou centralizar, ó, aqui eu não sovo mais a massa, não faço nada, depois que eu levei ela para crescer, tá? Agora eu vou abrir essa massa, então como que eu vou abrir? Do meio para fora, ó, eu vou lá, estico, do meio para fora eu venho aqui e estico. Agora aqui, meu rolo é um pouco pequeno, então eu vou fazer aqui em etapas, ó. Amor. Vou fazer essa ponta, oi. A massa tem que ser feita na batedeira? Não, pode ser feita à mão. Ó, você tá vendo que eu tô abrindo, mas eu não tô fazendo grandes movimentos nela não, né? Já vou explicar o porquê, tá? Só tô abrindo, ó, as pontas que estão bem grossas, para tentar pelo menos deixar uma espessura igual aqui.
Gente, ó, deixa eu mostrar essa massa aqui agora, amor. Deixa eu dar um tempinho aqui, ó. Depois eu vou repetir a receita, tá? Mas se você quiser anotar, essa parte aqui, ó, aqui eu tenho 80 gramas de manteiga derretida. Só que, gente, essa manteiga aqui, ela poderia estar em ponto de pomada também, não precisaria estar derretida. É que eu prefiro assim derretida, que eu acho que espalha melhor o recheinho do açúcar com a canela, tá bom? Então, ó, manteiga derretida. Aí você pode falar assim, Fabi, mas tem 80 gramas, aí tá tão pouquinho. É que eu tô fazendo meia receita agora, tá? Mas anota aí, 80 gramas. E eu vou pincelar essa manteiga por toda a massa, ó. O cinnamon roll é uma fatia húngara? Ótima pergunta. Eu sei. O cinnamon roll, ele dá pra fazer a fatia húngara, mas não é a fatia húngara, porque cinnamon roll significa rolo de canela. Então é bem específico. Fatia húngara é aquele que vai com coco, leite condensado, que é maravilhoso, mas é fatia húngara. Tá? O cinnamon, se você for fazer com outro sabor, você mantém a canela, porque é característica do cinnamon, e você acrescenta outros ingredientes. Você pode colocar nozes, amendoim, castanhas, pode colocar o coco queimado. Tem uma infinidade de sabores, de chocolate. Mas se você quer manter o nome cinnamon roll, é com canela, tá? Agora, se você quer tirar a canela, aí você pode usar o nome de fatias húngaras. Ó, vamos lá. Amor, agora eu tenho aqui 220 gramas de açúcar mascavo e 10 gramas de canela em pó, tá? Claro que eu tô fazendo minha receita, então aqui é metade, mas 220 gramas de açúcar mascavo e 10 gramas de canela em pó. Pode substituir a manteiga por margarina? Poder você pode, porém o resultado vai ser diferente, porque a manteiga eu tenho um sabor que é único, né? Não é o mesmo sabor da margarina, mas se você não tiver, pode passar margarina sim, sem problema. Gente, ó, vou pegar agora o meu açúcar mascavo com a canela e vou jogar aqui, ó, em cima. Pode juntar a manteiga derretida com a canela e o açúcar mascavo, fazendo tipo uma pastinha e passar na massa? Pode. Não tem problema. É uma forma diferente, mas dá pra fazer sim, não tem problema nenhum. Tem gente que faz assim. É que eu gosto de fazer dessa forma aqui. Pode passar o leite condensado com um pincel e depois colocar coco ralado. Eu vou dar uma dica pra você. Se você quiser fazer fatia húngara, que leva o leite condensado e leva o coco ralado, eu vou falar pra você fazer uma pastinha com a manteiga e com o açúcar. Faz uma pastinha. E passa a manteiga com açúcar. Eu preciso dessa gordura aqui na massa para trazer umidade para minha massa e não ficar aquela massa seca depois de assada, tá? E aí você passa essa pastinha de açúcar com manteiga e aí depois por cima você joga o coco ralado. E aí você fala, Fabi, mas que horas que vai o leite condensado? Quando sair do forno. Quando sair do forno quentinho, você joga o leite condensado por cima da fatia já prontinha. É assim que eu faço a fatia húngara aqui. Duas perguntas. Manteiga tem que ser sem sal, com sal? Ó, eu tô usando sem sal. Mas se não tiver, pode ser com sal, não tem problema nenhum. Pode substituir o açúcar mascavo por demerara? Pode. Sim, pode. Na verdade, aqui o açúcar mascavo, ele vai deixar mais escurinho e ele tem um sabor característico também, né?
Mas se você tiver só demerara, não tem problema não, tá? Gente, ó, deixa eu mostrar agora pra vocês. Agora a gente vai enrolar, tá? Então eu vou começar aqui, ó. O ideal é que a massa fique toda por igual, né? No diâmetro, assim. Mas aqui eu não me preocupei tanto com isso. Ó, vou enrolar daqui pra cá, tá? Pra render mais fatias. E pode ser com açúcar refinado? Poder pode, não fica tão bom quanto açúcar mascavo, mas pode. Tem um tamanho exato para esticar a massa? A receita inteira, ela vai dar mais ou menos 70 centímetros de diâmetro, 70 por 40, mais ou menos isso, tá? Então, por aí você tem uma noção de quanto você deve abrir a massa. Quanto mais fininha você abrir, mais bonito fica o seu cinnamon roll, tá bom? Eu não acho legal ficar um rolinho muito grosso. Então não tem uma espessura... Não tem, não. Exata, não. Né? Não tem uma espessura. Não. Mas quanto mais fina a pessoa conseguir abrir a massa, melhor, né? Eu não gostei das minhas pontas, tá? Então eu vou deixar... Opa, peguei uma faca de serra. E é uma faca... Eu não gosto das pontas, então eu vou tirar e depois eu uso elas. Deixa eu fazer primeiro essas aqui. Então aqui eu vou cortar o tamanho que eu quero. Já vou mostrar pra vocês como que eu faço quando ela começa a abrir aqui do lado, tá? Gente, ó, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Fabrício já vai vir aqui, né? Quero mostrar um negócio bem de pertinho. Ó, vocês estão vendo aqui que essa pontinha aqui, ela começa a soltar? Passa um pouquinho de água na pontinha e vem aqui, ó, que já cola, tá? Eu tô com água aqui do lado, ó.
Só tô passando uma aguinha aqui, ó, nessa pontinha que tá pra fora, só pra colar. E aí, gente, por que eu comecei do meio pro início? Justamente por isso. Porque aqui, ó, eu preciso, ó, deixar crescer. Depois que crescer e aqui dobrar de volume, aí eu vou levar pra assar. O que eu vou fazer? Sobrou um pouquinho de manteiga aqui, que já endureceu por causa do frio, eu passo em cima aqui, ó, do meu cinnamon. Por quê? Porque eu vou cobrir com plástico filme. E caso esse cinnamon cresça muito, para não grudar no plástico e na hora de puxar, não abaixar ele, tá? Então, eu vou deixar ele bem abafadinho. Cadê? Ó. E aqui não adianta vocês me perguntarem, Fabi, quanto tempo para crescer? Vamos torcer para que cresça rápido, porque assar, gente, é muito rápido, tá? Então, ó, plástico filme. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele paninho. Deixar ele bem abafadinho. E vou colocar aqui dentro do meu forno que tá morninho. E essa espessura do corte que você deu nessas redondinhos, tem um tamanho correto? 2 dedos, 2 centímetros, eu cortei o meu. É uma escolha. Tipo, não é uma regra, tá? Pode congelar eles, amor? Pode. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui pra você que vai comercializar, tá? Se você precisa de uma produção grande de cinnamon para comercializar, o que dá para você fazer? Tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, que você pode dar uma pré-assada no seu cinnamon. Fabi, como que é uma pré-assada? É você levar para o forno para assar e antes dele começar a dourar, naquele momento que você viu que aparentemente ele já tá com a casquinha, ele já tá assadinho, mas ele não dourou ainda, você tira do forno, deixa esfriar e você congela. E aí você orienta quem vai comprar, ou se você quiser fazer assim para servir, você tira do freezer e coloca no forno para terminar de assar, tá? A outra opção é, do jeitinho que tá aqui, ó. Esse aqui tá feinho, tá, gente? Que é a rebarbinha que eu cortei. Mas do jeitinho que tá aqui, vocês lembram que eu coloquei ali para crescer um pouquinho? Pois é. Se você não quer assar ele agora, se você quer assar ele mais tarde ou amanhã, é só você cobrir, envolver bem com plástico filme e colocar na geladeira desse jeito, sem crescer, tá? E aí ele vai dar uma minguadinha. E aí, quando você for colocar ele para assar, você tira da geladeira, deixa voltar para a temperatura ambiente e volta para um ambiente quentinho para ele desenvolver. Aí sim, ele vai crescer e a hora que ele dobrar de volume, você coloca para assar. Então tem essas 2 formas de você fazer o seu cinnamon para depois. Amor, e quem não tiver desmoldante para untar? Passar óleo, margarina, manteiga, qualquer gordura. Agora vamos começar a brincadeira aqui, tá? Gente, quem tiver uma batedeira com batedor gancho, ok. Quem não tiver uma batedeira com batedor gancho, ok também. Porque você pode fazer todo esse processo na mão, tá? A diferença é que na batedeira você não vai cansar, não vai doer seu braço. Agora, o resultado final depende do ponto que nós vamos chegar nessa massa. Eu preciso ter aquele ponto de véu que a gente fala, que é aquele ponto elástico, para ter certeza que a minha massa vai ficar fofinha. Então, ou é aqui ou é sovando. Das 2 formas você chega no ponto de véu, tá? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês nunca comeram, façam. Mas façam mesmo. São ingredientes muito baratos, bem tranquilos de fazer e tem uma aceitação maravilhosa no mercado, tá? Então, é um lanche delicioso. Eu acho que não tem quem não goste disso aqui, viu? Sinceramente. Vamos lá, papel e caneta na mão. 500 gramas de farinha de trigo. Lembrando que quando eu vou comprar uma farinha de trigo para panificação, é diferente de uma farinha de trigo para bolo. Uma farinha de trigo boa para panificação é aquela que tem uma porcentagem maior de proteína. Por quê? Porque no caso da panificação, eu preciso desenvolver o glúten da minha farinha de trigo, que ele é responsável pela maciez do meu bolo.
Então, o que é uma farinha com uma porcentagem boa de proteína? Quando você olha naquelas informações nutricionais, no rótulo da embalagem, você vai encontrar ali informações nutricionais. Ela tem que ter de 7% para cima de proteína. Então, ela é considerada uma farinha de trigo boa. Deixa eu ver aqui essa daqui. Peraí, vamos ver. Essa daqui, proteína 8. Bem aqui no último campo, o Fabrício vai mostrar, ó, 8% de proteína, eu tô usando uma farinha Nita, tá? Eu tô mostrando ali em porcentagem. Então, quanto mais proteína, mais vai desenvolver meu glúten, mais macia vai ficar minha massa, tá bom? Ó, não estou ali em calorias, tá? Tô ali na outra, na porcentagem, ali, ó. Proteína, 6,0 gramas, 8%, tá vendo? Ali, ó, 8% de proteína. Vocês estão vendo no YouTube, né? Então, é considerada uma farinha boa para panificação, tá? Então, eu vou colocar minha farinha aqui no meu bowl. E agora, eu vou colocar aqui... Bom, já vou colocar o açúcar, tá? Aqui eu tô usando 90 gramas de açúcar, então 500 gramas de farinha de trigo e 90 gramas de açúcar. E aqui, gente, eu tenho 2 tipos de fermentos aqui, ó, que eu poderia estar usando. O fermento biológico seco e o fermento biológico fresco, tá? Eu tenho esses 2 tipos de fermento aqui. Eu gosto muito dessa marca, inclusive. Amor, poderia usar um melhorador de farinha? Pode. Pode usar o melhorador de farinha, ele deixa a massa mais macia, porém ele retém um pouco da umidade da massa. Então, quando eu uso o melhorador de farinha, eu também gosto de usar uma lecitina de soja para devolver a umidade. Mas... A receita que você tá passando aí é a metade? Não, eu tô fazendo a receita inteira, amor. Tá, não, é receita inteira, do jeito que é mesmo. Tá, então vamos lá. Em que momento eu posso usar esse fermento e em que momento eu posso usar esse? Bom, se eu for usar esse seco biológico, eu vou usar 10 gramas, tá? É o envelopinho desse daqui. Se eu for usar o fresco, eu vou usar o dobro, ou seja, vou usar 30 gramas, que é 2 tabletinhos, o dobro não, eu vou usar 2 tabletinhos desse que vão pesar 30 gramas. Então, esse 10 gramas, esse 30 gramas, esse eu uso 3 vezes mais. Por quê? Esse fermento fresco, ele contém água, ele é um pouco mais fraco, ele demora mais para reagir, então ele é menos potente, tá? Um agravante que eu acho desse fermento fresco, apesar de muita gente usar, é o sabor residual que deixa no seu pão, na sua massa. Eu, Fabi, não gosto do sabor residual que esse fermento deixa na massa, mas é uma questão de escolha. Esse seco biológico, além da fermentação dele ser muito mais rápida, porque ele é muito mais concentrado, ele não tem umidade, a ação dele é mais rápida e não fica com o sabor residual de fermento. Então eu sempre gosto de usar esse daqui, que é o biológico seco, tá? Mas se você não encontrar, pode usar esse aqui sem problema nenhum. Se você for usar o fresco, você vai abrir aqui o tabletinho e vai esmigalhar aqui junto com os secos. Normal, tá? Mas você vai ter que misturar bem para ele dissolver. Esse daqui, ele já vem granuladinho, então é mais fácil até para misturar. Fermento. E eu vou dar uma misturadinha aqui nos ingredientes secos, tá? Quantos dias pode ficar na geladeira antes de assar? Eu deixaria por no máximo umas 10 horas, por aí. Não deixaria mais do que isso, não. Aqui eu tenho 2 ovos. Eu vou dar uma leve batida nesses ovos.
Nossa, gemas com cores diferentes. Então, eu tenho 2 ovos, eu tenho 240 gramas de leite, que eu vou dar uma leve aquecidinha nele. Ó, os ovos eu vou dar uma batidinha aqui. E o leite meio morninho vai ajudar no crescimento da massa, tá? Deixa eu ver como que tá a minha manteiga. O leite. Mistura bem, tá? Ó, então aqui vai ficar tipo unidos venceremos, tá? Bati bem. Por que que eu coloco só depois de bater um pouquinho a gordura e o sal? Eu não coloco junto aqui para bater nesse momento. Porque tanto o sal quanto a gordura, elas dão uma neutralizada na fermentação. Então vai atrapalhar minha fermentação no momento que eu misturei tudo. Então primeiro eu bato bem só esses ingredientes e aí daqui a pouquinho no final eu acrescento o sal e acrescento a manteiga. Então agora que eu tenho certeza que o meu fermento ele já misturou todinho na massa, que não vai ter perigo, agora sim eu vou colocar o sal. É uma pitada de sal. E a manteiga, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente, tá? Só que esse meu temperatura ambiente aqui tá meio durinho. Meu ambiente tá bem gelado. Ó. Vai dar uma amolecidinha na massa. Vou desligar aqui um pouquinho só para falar para vocês. Misturei o sal, misturei a manteiga e deixa batendo até chegar no ponto de véu que eu falei para vocês, tá? Qual é o ponto de véu? Quando eu pego a massa e ela estica e ela fica transparente. Eu já vou mostrar já. Continua batendo bem. Vamos ver aqui. Deixa eu molhar aqui minha mão com um pouquinho de farinha. Ó, tá bem elástica, mas tá molinha ainda, tá? Vou continuar batendo mais um pouquinho. Pode congelar cru. Eu nunca congelei cru, eu não acho que seria uma boa ideia, pode quebrar a fermentação.
Mas é uma coisa que você pode testar. Não sei. Você pode congelar cru, porque você falou naquele momento dos rolinhos congelar antes de fazer a segunda... É, mas é pré-assado. Pré-assado você pode congelar. Agora, cru, eu nunca congelei. Dá pra testar, gente. Testa aí, depois vocês me contam, tá? Nesse frio, pode fazer a esponja. Pode. É uma alternativa. É uma alternativa aí pra desenvolver melhor sua massa. Boa. Você pode fazer. Pega o mesmo tanto aí de fermento, né? Coloca aí, deixa eu ver, foi 500 gramas de farinha de trigo? Isso. Coloca 80, 100 gramas de farinha de trigo. E a metade da quantidade de farinha de trigo você coloca de água, mistura bem e deixa a esponja pronta. Depois você só continua a receita. Os ovos, eles entraram antes ou depois do leite? Antes, mas não tem problema colocar antes ou depois, pode colocar tudo junto, tá? A única coisa que eu coloco depois um pouco é a manteiga e o sal, tá? Agora que a massa tá aqui, gente, eu não preciso sovar, porque ela já tá, ó, bem elástica, ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Olha como ela tá bem elástica, ela é molinha assim, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essa massa e vou fazer uma bolinha, ó. Enrolo tudo pra dentro, assim, ó. Isso se chama bolear. Passei um pouquinho de farinha aqui na bancada. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo no meu bowl. E vou colocar minha massa aqui dentro. Agora eu vou cobrir com plástico filme para deixar bem abafadinho. Pode ser numa batedeira normal de gancho? Pode. O importante é a massa ficar bem sovada. E aí você escolhe um lugar bem quentinho aí para deixar descansando. Então, como eu sempre falo, não tem um tempo determinado. É quando a massa dobrar de volume, dobrar de tamanho, tá? E aí você pode induzir esse crescimento, deixando o seu forno ligado um pouquinho e vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar grandona desse jeito. Deixa eu até cortar com a tesoura aqui. Enquanto o cinnamon tá crescendo ali no forno pra gente colocar ele pra assar, eu vou abrir esse aqui pra vocês que perderam, tá bom? No começo, que essa massa tá crescida, se eu não fizer isso eu vou perder a fermentação dela. Do meio pra fora, eu puxo, do meio pra fora, eu puxo. Como o meu rolo não é grande, eu faço aqui em 2 etapas. Eu já vou lá ver como que tá o nosso rolinho, o nosso cinnamon. Esse aqui eu vou fazer bem gordinho, bem maior. Do recheio, a receita que você passou é para uma massa inteira ou para metade? A receita que eu passei é inteira. Quanto foi de açúcar mascavo e canela? Então, peraí que eu vou falar.
Deixa eu só derreter aqui a minha manteiguinha. Bom, aqui eu tenho uma quantidade maior porque eu fiz para uma receita inteira. Depois eu uso na outra, tá? Então, eu vou passar aqui a receita inteira. Do açúcar mascavo, eu tenho aqui 220 gramas e 10 gramas de canela. Gente, então vamos lá, 80 gramas de manteiga que eu tô derretendo, tá? Eu vou passar, vou pincelar na massa. Aqui tem 220 gramas de açúcar mascavo com 10 gramas de canela. Essa massa é meia receita? Não se baseie por essa que eu tô fazendo, porque essa aqui tem meia, tá? Se baseie pela inteira que eu acabei de fazer, que eu acabei de bater aqui na batedeira. Manteiguinha derretida. Eu tô passando aqui a espátula porque não tinha farinha suficiente aqui, tá grudando um pouquinho. Mas é só fazer isso aqui, ó. Tá tudo certo. Ó, esses rolinhos ficaram um pouquinho mais grossinhos. Deixa eu ver como que tá aqui nosso cinnamon, que já espero que já esteja crescido. Gente, ó, deixa eu contar um trem aqui pra vocês. Ele não cresceu o suficiente, mas ele já deu uma engordadinha, tá? Por que ele não cresceu o suficiente? Porque quando ele cresce legal, eu deixaria mais umas 15, 20 minutos crescendo, mas a gente não tem esse tempo de live. O que acontece? Ele ia fechar esses buraquinhos aqui, ele cresce mesmo, tá? Então, deixa crescer porque ele vai desenvolver bem, tá? Aqui isso ainda não aconteceu, mas mesmo assim eu vou levar esses aqui pra assar, por quê? Porque eu preciso preparar a cobertura e jogar em cima pra gente finalizar, tá? Porque eu gostaria de fazer isso tudo agora. Então, vamos lá. Eu vou levar pra assar assim mesmo, ó. Ele já deu uma crescida, mas não cresceu tudo que eu queria, tá? Então... desconsidera aqueles da ponta, mas olha a diferença, ó. E olha a diferença do que ainda não cresceu e do que cresceu. Dá pra ver bem a diferença, né, Fá? Então vou levar porque assa muito rápido, tá, gente? Enquanto isso eu vou preparar a cobertura. E esse para vender, venderia por unidade ou por quilo? Por unidade, gente. Cinnamon Roll é vendido por unidade. E qual o valor que eles podem vender? Maravilhosa essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Para aproveitar e puxar a orelha de vocês. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que eu costumava fazer nos meus cursos presenciais, tá? Nos meus cursos, quando eu estava lá na sala de aula. Muitos alunos chegavam na sala de aula e eu fazia a seguinte pergunta, eu falava assim, quem aqui faz produto para vender? Bolo, qualquer tipo de doce. Todo mundo levantava a mão. E aí eu fazia a segunda pergunta, quem aqui sabe quanto tem de lucro em cada produto? Várias pessoas levantavam a mão. Aí o negócio começava a ficar mais estreito. Aí eu perguntava, você, quanto você tem de lucro no doce que você vende? Quantos por cento? Aí a primeira resposta sempre era assim, eu tenho uns 100% de lucro. Uau! E você? Eu tenho uns 70%, 80% de lucro. E você? Aí tinha pessoa que falava assim, eu tenho mais ou menos uns 50% de... Então, assim, era sempre mais ou menos, eu tenho uns, sabe? Não era uma resposta objetiva, tantos por cento de lucro eu tenho.
E tinha gente, sim, que afirmava. Eu tive já aluno que falou assim, eu tenho uns 200% de lucro. Eu quase caí dura, né? Falei, uau, dá pra ficar muito rico, né? Vendendo doce. 200% de lucro, ok, vamos lá. Então vamos começar a fazer uma conta aqui. Parece banco, né? Fiz um cinnamon, vamos lá. Quanto que eu gastei de material para fazer o cinnamon? Gastei tanto, ok. Quanto que eu gastei de gás? Opa, Fabi, como que eu vou saber? Eu uso o gás da minha cozinha, que eu faço comida. E você sabe quanto você gastou de água e de luz? Ai, quase impossível saber. E quanto custou a sua mão de obra? Tem que cobrar a mão de obra? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, para as mesmas pessoas que falaram assim, eu tenho 200% de lucro, eu tenho 100% de lucro, tenho 50% de lucro, cai tudo por terra. Porque a pessoa não sabe nem quanto foi o custo dela. Você acha que ela vai saber quanto ela teve de lucro? Não sabe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para uma produção de qualquer doce, você precisa entender o que é custo para você saber o que é lucro. Não tem como você falar assim, eu gastei R$50 com material, vendi por 100 e tive aí R$50 de lucro. Mentira! Tem muito mais custo envolvido aí, que não é só material, tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre fazer ficha técnica. E o que é ficha técnica? É você fazer uma ordem de preço entendendo quanto você gastou, quanto você teve de custo em todas as coisas para você saber quanto você tem de lucro. Eu vou fazer rapidinho uma explicação muito breve, porque assim, gente, eu concordo plenamente que essa fórmula que eu vou falar para vocês, ela é até um pouco equivocada, ou muito equivocada, não sei, depende de como você vai ver. Mas o que eu quero que você entenda de uma forma grosseira, de uma forma bem simples, é que mesmo essa fórmula não sendo 100% eficaz, ela tem os seus benefícios. Quais são os benefícios? De, pelo menos, eu cobrir os custos da minha receita para eu saber que eu tenho um lucro. Então, como que você pode fazer isso? Você vai somar o que você gastou de material, tá? Então, vamos tentar fazer uma continha nada a ver, com número nada a ver aqui, só para ter uma breve explicação. Vamos lá, digamos que você gastou aí R$20, é muito, tô exagerando. Vamos lá, R$20, me ajuda aí os meninos, para fazer uma receita de cinnamon. É só um exemplo. Peguei R$20, comprei material para fazer cinnamon, ok. Renderam 20 rolinhos. Renderam 20 rolinhos. Então, de custo ali, saiu quanto cada rolinho, cada cinnamon? R$1. Material, gente. Material. Ok? Eu quero saber quanto vai custar cada unidade para eu repassar para o meu cliente, para eu vender. Então, vamos lá. Lembrando que essa é uma fórmula que funciona, porém tem algumas falhas, não é 100% eficaz, porque tem muito mais detalhes do que isso. Mas já tá valendo para você pelo menos saber o que você tá fazendo. Então eu vou pegar esse R$1 que saiu de custo do meu cinnamon e vou multiplicar por 4. E eu sei, gente, que tá cheio de gente que vai falar assim, não, Fabi, mas não tá certo, porque a mão de obra, porque as horas de trabalho... Acabei de falar, é um norte para você aprender a cobrar o seu produto. Se você quer aprender de forma mais específica, com mais detalhamento, eu vou ter que te convidar a fazer parte do curso online, porque aí sim, você vai sentar, você vai ver explicação, você vai ter uma planilha, você vai aprender a fazer conta. Aqui é de uma forma grosseira. Então, você pega R$1 de custo do material, você multiplica por 4. A vida inteira a gente aprendeu que era por 3, né? Mas vou te contar por que tá errado. Quando você multiplica por 4, o preço para ser vendido esse cinnamon vai para R$4. Também é só um exemplo, tá? Porque esse valor não existe. Aí você fala, Fabi, mas por que por 4? Porque o primeiro custo aqui foi de material que eu gastei para fazer esse cinnamon. O segundo custo aqui são os meus gastos fixos, né? Água, luz, gás, internet, tudo isso é custo, gente, para eu divulgar, para eu preparar o meu produto, certo? Então isso aqui é um custo, não é de graça.
O terceiro custo é minha mão de obra. É o tempo que eu gastei aqui produzindo esse cinnamon. É o tempo que eu gastei saindo para comprar material, para comprar embalagem. Isso é mão de obra e isso é um custo. As minhas horas trabalhadas. E a quarta parte é o meu lucro. Então eu tô tendo aqui, ó, 4 partes iguais. Material, gasto fixo, mão de obra e lucro. Quando eu entendo que eu preciso ter essas 4 partes no meu produto para poder vender, eu entendo que eu não posso jogar um preço aleatório. Eu tenho que entender que eu vou estar cobrindo custos para poder ter lucro. E aí, daqui a pouco vai entrar embalagem. Fabi, mas eu vou colocar embalagem nesses custos? Não, embalagem não, porque você compra pronta a embalagem. Você não precisa de mão de obra para produzir a embalagem, a não ser que você faça a embalagem, tá? Mas a embalagem você soma no final. Então, digamos que eu comprei uma embalagem que custa, vamos lá, R$5. Meu cinnamon vai para R$9, só por conta da embalagem. Entende por que vai encarecendo? Porque você não vai vender o cinnamon puro assim, sem nada, a não ser que você venda dentro da sua cafeteria, confeitaria. E mesmo assim, se a pessoa quiser levar embora, vai numa embalagem, entendeu? Então, é basicamente uma conta dessa que você tem que fazer para você entender por quanto que você vai vender seu produto. Você entendeu que quando você faz uma conta de ficha técnica, é quase impossível você ter 200% de lucro, a não ser que você venda, meu Deus do céu, por quanto esse cinnamon? Quanto vai para ter 200% de lucro? Porque com essa formulazinha, você tem 25% de lucro. É 25%, não são 4 partes? Então, ó, 25, 25, 25, 25, uma totalidade de 100%. Vocês têm uma... Nossa, tá fugindo as palavras da minha cabeça. Não, você tem uma... Não é margem. Gente, fugiu a palavra. Que você cobre tudo. Como que é que eu falava? Nossa, fugiu. Nem não vai voltar, tenho certeza. Então, você cobre todos os custos, aí você fala assim, Fabi, mas eu não tenho certeza se eu gastei 25% desse valor em custo fixo. Realmente, você não tem certeza. Por isso que você vai cobrar 25%. Entende? É melhor você cobrar, porque vai pagar suas contas do que você usou, do que você não cobrar nada. E aquelas pessoas que faziam multiplicado por 3? Ela vai cobrir todos os custos, ela só não vai ter lucro. Porque a fatia é assim, ó, 4 partes. Material, custo, gasto fixo, mão de obra e lucro. Tá? Então faça essa conta pelo menos para dar um norte para você vender seu produto. Agora, se você quer fazer detalhado para saber exatamente quanto vai sair o custo da tua receita, peso por peso, né? Aí você entra na próxima turma do curso online, porque isso vai estar muito mais detalhado. Tá bom? Meu cinnamon tá quase 2 minutos, já tá douradinho. 2 minutinhos, vamos preparar a caldinha dele então. Meu cinnamon vai sair do forno agora e eu tenho que preparar uma cobertura para ele, tá? Então, essa cobertura aqui... Então, aqui, gente, olha o que eu tenho aqui. Leve em consideração a receita inteira, tá? São 150 gramas de cream cheese, tá? 150 gramas de cream cheese, 180 gramas de açúcar de confeiteiro, aquele glaçúcar, aquele fininho. E eu tenho aqui 50 gramas de leite, que eu não sei se eu vou usar tudo, tá? Já vou mostrar o porquê. Eu vou colocar aqui o meu açúcar de confeiteiro junto com o meu cream cheese. Opa! Essa coberturinha aqui vai ter que entrar no cinnamon quente. Tirei do forno, já jogo e vrau. Ó, quando você mistura o açúcar de confeiteiro no cream cheese, ele vai derretendo o cream cheese e vai ficar molinho, tá? Gente, isso aqui é totalmente opcional. Vou colocar umas gotinhas, pouquinho assim, ó, bem pouquitinho de extrato de baunilha. Quanto de açúcar? 180 gramas e 150 de cream cheese. Açúcar vai também? Não, açúcar de confeiteiro. Tá. Ó, vocês estão vendo que virou um creminho, né?
Ó. Então agora, lembra aquelas 50 gramas de leite? Vou colocar metade para dar uma amolecidinha, para deixar bem cremosinho, molinho. E se precisar, eu coloco o restante. Se não, fica aqui mesmo. O açúcar de confeiteiro, ele é o glaçúcar, é isso? Ele é. Ó, eu quero que ele escorra, tá? Qual que seria a temperatura legal do forno? 180 graus. Agora, o tempo não dá pra estimar, né, amor? Não. Porque cada forno O tem... meu já tá assado. O meu já assou. Ó, eu preciso deixar ele molinho, tá? Ele escorrendo. Então, aqui foi todo o leite. Esse açúcar de confeiteiro, ele é com amido? Não. Mas tem com amido. Tem também, é o açúcar impalpável, tá? Esse é só açúcar de confeiteiro. Se você não encontrar, bate o açúcar refinado no liquidificador. Acabou de sair do forno, o meu tá douradinho, tá? No forno ele deu uma crescidinha a mais aqui. Tá? Como eu falei pra vocês, ó, ia preencher aqui os buraquinhos, deu uma preenchidinha. Tá? Então agora, eu venho com ele quente, pode falar, amor. Se pode trocar o cream cheese por leite moça, mas não é a mesma coisa, né? Na verdade, não faz sentido nenhum. O cinnamon é com cream cheese, tá? Se você quiser jogar o leite condensado, pode ser na fatia húngara, por exemplo. Agora, no cinnamon roll, tem que ser o cream cheese. Gente, essa é uma receita de um clássico, tá? É uma sobremesa clássica, muito comum nos Estados Unidos. Então, assim, milhares de pessoas têm essa receita. Não adianta a gente querer ficar mudando ela. A original é essa daqui, tá? Agora, você pode fazer com outros sabores, mas aí vai descaracterizar totalmente. Não tem nada de leite condensado aqui. Tempo, temperatura e se o forno é pré-aquecido. Tempo não tem como falar, né? Cada forno... É. Temperatura 180 graus. E o forno não foi pré-aquecido. Não. Ó, eu vou espalhar essa caldinha, tá? Gente, essa caldinha é o que caracteriza o cinnamon, tá? É esse cream cheese aqui, por mais que vá com açúcar, mas é ele que vai dar aquele toque que não deixa enjoativo, sabe? Meio salgadinho, com doce. E aí, para vender, você pode colocar até numa embalagenzinha assim de isopor ou de plástico, ou forrar um guardanapinho junto, sei lá. Ó. Forma um caramelinho aqui embaixo com essa canela e com esse açúcar. Gente, e tá pronto o nosso cinnamon roll. Olha isso. E sabe qual é a beleza maior dele? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente rasga a massa, deixa eu colocar aqui, que dá pra mostrar bem, ó. Tá vendo, ó? Olha isso. Meu Deus.
Embaixo fica um caramelo. Meu Deus. E eu quero agradecer vocês por terem ficado comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado da receita. Então é isso, gente. Obrigada. Só elogios. Beijo, 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 beijo.